De esporte, agora nós vamos falar tem uma informação que também é muito importante para todos nós, que é o seguinte: começa hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, e tem novidades na declaração deste ano. Por isso, nós convidamos o delegado da Receita Federal de Blumenau, Dr. Daniel Carlos, para conversar com a gente, para trazer a orientação. Dr. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Vamos começar já respondendo, né, qual é a obrigatoriedade, né? Quem é que deve declarar neste ano? Então, boa tarde, Joelso. O contribuinte que obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 está obrigado a efetuar a declaração do imposto de renda. Também aqueles contribuintes que auferiram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que seriam rendimentos de poupança, fundo de investimento, quem recebeu dividendos. Então, o somatório desses rendimentos, se atingiu acima de R$ 40 mil, também é obrigado a efetuar a declaração. O prazo é até o dia 30 de abril. Se não entregar até o dia 30, o que acontece? O contribuinte está sujeito a multa, um valor mínimo de R$ 165,74, e essa multa pode atingir até 20% do imposto devido. E o contribuinte que não declarar, a Receita Federal no final do ano faz esse batimento, esse contribuinte entra na lista de omissos e vai gerar uma pendência cadastral no CPF dele, gerando todo o transtorno aí na rede bancária, movimentação financeira. Uhum. Com relação a este ano, então, nós temos novidade para este ano com relação ao CPF dos dependentes, né? Isso, esse é o principal alerta que a gente tem que gerar na população, é com relação a essa obrigatoriedade de ter essa inscrição no CPF para todos os dependentes. Então, o contribuinte que não tenha o CPF de algum dos seus dependentes é obrigado a fazer essa inscrição, que pode ser obtida na Caixa Econômica, Banco do Brasil e Correios. Qual é o número de declarações que estão previstas para ser entregues aqui na nossa região, Blumenau região? Isso. A expectativa de toda a jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Blumenau são 210 mil declarações. Para o município de Blumenau, são 90.465 declarações. Ok. Uma informação aí, no ano passado, a pessoa que se separou, por exemplo, no ano passado, né? No ano passado aparecia lá como dependente, enfim, a mulher separou. Neste ano, o que tem que fazer? Como é que informa isso? Primeiramente, precisa verificar se essa separação já foi homologada judicialmente ou por escritura pública. Tá? Se já for homologada, ele pode, e efetua um pagamento de pensão e etc., ele pode declarar que efetua esse pagamento de pensão, e quem recebe a pensão alimentícia tem que declarar como rendimento tributável. Certo. Bom, na questão ali do CPF, por exemplo, né, agora obrigatoriedade, portanto, para todos os dependentes, inclusive recém-nascidos, enfim, quem não sabe exatamente o que fazer para adquirir, para fazer o CPF, né, da criança, onde é que se faz o CPF? O CPF pode ser obtido fazendo os Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Pode obter Hoje, o recém-nascido já vem com o CPF na certidão de nascimento. Então, a Receita Federal fez um convênio, né, com os cartórios que já emite o CPF no momento, desde 2016 para 2017. Ok. Outra informação importante, doutor Daniel, que é a questão do MEI, né, o microempreendedor individual. Qual é a orientação para esses microempreendedores? Essa é uma dúvida bem corriqueira, né, Joelson? O microempreendedor individual, ele atua como empresa, então tem as declarações lá, mensais de empresa, mas ele tem que ver a questão dele como pessoa física. Então, se ele oferiu os rendimentos ali, teve distribuição de dividendos ali do MEI, né, da empresa dele, acima de R$ 40 mil, ele deve fazer, sim, a declaração do imposto de renda. Se não atingiu esses valores, ele não é obrigado a declarar. Mas ele declara como pessoa física e não como pessoa jurídica? Ele declara os dois, como pessoa jurídica e como pessoa física. Então, por isso que gera essa confusão. Aí, às vezes, gera uma dúvida, isso, né? Porque perfeito. Como ele trabalha sozinho, como um microempreendedor individual, muitas vezes ele trabalha sozinho, ele fica na dúvida se ele tem que fazer a de pessoa física ou pessoa jurídica. Na realidade, ele tem que fazer as duas. Isso, na verdade, ele tem que fazer as duas. Ele como MEI, ele é uma pessoa jurídica.
Então, pessoa jurídica tem as declarações específicas, né, para o microempreendedor individual, e com pessoa física ele verifica se está na relação das hipóteses ali, da instrução normativa da Receita Federal 1871, tem todas as obrigatoriedades, e também o contribuinte que ficar na dúvida, ele pode acessar o site da Receita, lá está bem explicado a questão da obrigatoriedade, para baixar o programa gerador, tem um perguntão em casos específicos, ele também pode consultar, está bem explicado no nosso site. Ok. Doutor Daniel Carlos, portanto, que é o delegado da Receita Federal aqui em Blumenau, falando sobre o início da declaração do imposto de renda. Começa hoje, vai até o dia 30 de abril. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde ao senhor. Um abraço, boa tarde.